Olá, pessoal! Hoje nós entramos aí na parte mais interessante do livro, que é praticamente quando ele começa a nos ensinar a praticar, né, o sono sagrado. Então, essa é a segunda parte do livro, que ele denominou como sendo noite. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a definição do que é sono sagrado antes de partir para a prática dos mesmos. Então, capítulo 9, sono sagrado. A íntima conexão entre o sono e a espiritualidade foi examinada na última sessão desse livro. Estas longas, algumas vezes, incursões por culturas passadas foram necessárias para dar apoio à minha tese de que os sonhos podem ser um método de contato com a divindade, assim como para fundar as bases para esta prática. A partir das técnicas que foram populares no mundo antigo, combinadas com a pesquisa atual sobre sonhos, podemos criar um novo sistema de sono sagrado. Alguns desses procedimentos foram modificados. Não é necessário visitar um templo para receber um sonho divino. E os nossos sacrifícios são de natureza diferente daquelas da antiguidade, né? Entretanto, a maior parte da informação contida na parte 2 deste livro é diretamente baseada nas práticas dos povos do Velho e Novo Mundo, combinadas com os resultados de minha experiência pessoal, diz aqui Scott Cunningham. Então, subtítulo: Definição de sono sagrado. Sono sagrado, segundo uma definição explícita, é o que se segue a um ritual pedindo por um sonho divinamente inspirado. O termo inclui preparações rituais antes do sono, e o sono em si, propriamente dito, o registro dos sonhos e sua interpretação. Todo esse pacote, então, é sono sagrado. Ele é um ato ritual específico. Apesar de podermos experimentar sonhos divinos a qualquer hora, apenas aqueles criados como resultado do processo são considerados como produto do sono sagrado. Subtítulo: Preocupações. Antes de seguir adiante, é necessário responder a certas questões que alguns estão sem dúvida se fazendo. Você está sugerindo que seres espirituais podem ser forçados a aparecer em nossos sonhos? Pergunta alguém. E ele responde: não. Eu simplesmente afirmo que nós podemos pedir, até suplicar, que nossas divindades pessoais nos guiem ou nos tragam inspiração, conforto ou informação profética em nossos sonhos. Todos os adoradores certamente têm o direito de pedir tal assistência divina. Todas as deusas e deuses irão aparecer nos sonhos, ou apenas aqueles historicamente conhecidos por fazerem isso? Pergunta outra pessoa. A história nos ensina que algumas divindades eram particularmente propensas a visitar nossos sonhos, mas a maioria das antigas culturas aceitava que todas as deusas e deuses podiam presentear seus adoradores com sonhos. Isso é construído sobre o conceito de que, durante o sono, nossas mentes subconscientes ou almas estão livres das distrações da vida diária, e assim, abertas a receber mensagens divinas. As divindades podem enviar essas mensagens a qualquer hora do dia ou da noite.
Entretanto, aquelas recebidas durante a noite são mais passíveis de serem lembradas como sonhos do que as inesperadas revelações divinas que ocorrem quando tentamos dar ré para uma vaga no estacionamento de 2 metros de largura. Assim, o sono nos garante uma excelente oportunidade de fortalecer os nossos contatos espirituais. Eu não tenho certeza de que isso seria correto, diz outra pessoa, né? Se isso é motivo de preocupação, então, responde ele, perceba que o sono sagrado foi inventado pelos próprios deuses e deusas, não por seres humanos. Se você está se questionando sobre se é aconselhável introduzir o sono em suas práticas espirituais, espere. Você pode ter um sonho que acalme as suas preocupações. Por que as deusas iriam querer falar comigo? Pergunta outra pessoa. E ele responde, por que não? A espiritualidade, como a natureza, absorve o vácuo. Um relacionamento pessoal com uma divindade é uma via de mão dupla. Nós falamos, ela ou ele escuta. Ela ou ele fala, nós escutamos. Essa comunicação na forma de prece ritual ou meditação é uma parte integral de todas as práticas de realização espiritual e pode ser estendida ao sono. Eu não cultuo uma deusa ou um deus. Eu me sintonizo com meu animal totêmico ou guia espiritual ou ajudante. Posso praticar o sono sagrado para comunicar-me, pelo menos, com o meu urso? Pergunta outra pessoa. E ele responde, é claro que pode. A forma do ser espiritual não é tão importante quanto o relacionamento que você tenha estabelecido com esse ser. Espiritualmente, eu estou à deriva, fala outra pessoa. Não estou em contato com nenhuma divindade em particular. Eu ainda posso realizar o sono sagrado? E ele responde, sim, de fato. Os sonhos podem ser usados para determinar a natureza de seu caminho espiritual pessoal. Muitas culturas nativas americanas usavam jornadas em sonhos para descobrir os espíritos, divindades pessoais de homens e mulheres que lhes trariam conhecimento, sabedoria e poder espiritual. A integração do sono sagrado às suas atividades espirituais é certamente o ideal. Quando isso for impossível, as técnicas resumidas nessa sessão podem ser usadas com pequenas alterações. Você pode invocar uma dada divindade antes de ir para a cama e esperar por uma resposta enquanto sonha. Também pode ser usada para uma invocação mais genérica da deusa ou do deus. Pergunta outra pessoa então, isso não é perigoso? Não existe a possibilidade de que chamemos demônios maléficos ou outros seres que poderiam brincar com as nossas mentes? Ele responde, não, por 2 razões. Primeira, o que nós conhecemos como demônios em antigas culturas eram em grande parte emoções negativas humanas. Condições físicas específicas, até como epilepsia, por exemplo, doenças e desordens mentais e comportamentais. Hoje, muitos ocultistas interpretam o conceito de demônio como a incompreensão de acúmulos de energia negativa, sem consciência ou personalidades próprias,
que naturalmente ocorrem em áreas habitadas por grandes grupos humanos. Isso vai meio que de encontro à definição de Zoroastro ali sobre a divindade oposta a Ahura Mazda. Continuando, demônios como seres maníacos, devoradores, simplesmente não existiam. Eles podem entrar em nossos sonhos. A segunda razão é que as preparações rituais e invocações que precedem o sonho, eles não podem entrar em nossos sonhos. A segunda razão é que as preparações rituais e invocações que precedem o sono sagrado o conectam firmemente com a divindade. Os demônios simplesmente não vão perturbá-lo. Pergunta outra pessoa: com que frequência devo praticar o sono sagrado? Apenas em caso de necessidade, responde ele. Tais necessidades podem incluir conforto espiritual, de repente ali no momento de uma perda, de um ente querido, ou de você ter sofrido ali algum revés, por exemplo. Então, tais necessidades podem incluir o conforto espiritual e confiança, conselhos sobre relacionamentos, família, emoções, mudanças e trabalho, vislumbres do futuro, condições físicas e ciclos, preocupações a respeito de seus animais de estimação, perdas de partir o coração e outros assuntos. Então pergunta uma outra pessoa: como saberei se um sonho foi divinamente inspirado, se a deusa ou Deus não apareceu nele de verdade? E essa é uma pergunta excelente, diz ele. Alguns métodos de verificar esses fatos são discutidos no capítulo 15. Que valor devo dar aos sonhos divinos? Isso deve ser uma decisão pessoal? Se você dá valor ao seu relacionamento com sua divindade pessoal, vai refletir sobre as mensagens obtidas e agir sobre elas sem demora. Não fazer isso pode vir a ocasionar outro sonho do mesmo tipo, trazendo aqui o mesmo conselho. Se você ignorar 3 ou mais mensagens idênticas, provavelmente deverá suspender o sono sagrado, pois você obviamente não está pronto para o aconselhamento. Isso a gente nota até com aqueles clientes que leem a previsão astrológica, saem fazendo as coisas que não deveriam e depois, puxa vida, dei azar, né? Tô quase desistindo, tô cansada. E as mensagens estão ali, né? Batendo nos sonhos, vindo através de previsões e a pessoa realmente não está pronta porque vai ter que passar por aqueles perrengues até que esteja, né? Devo praticar o sono sagrado na gravidez, durante a menstruação? Pergunta outra pessoa. E ele diz: esses assuntos são investigados mais detalhadamente no próximo capítulo. Referências a outras fontes de informação sobre esses assuntos podem ser encontradas nas notas que seguem o capítulo 11. Espero ter respondido a maioria de suas questões, diz o autor. Para outras que não citei, sonhe e deixe sua divindade trazer as respostas. Subtítulo: o sono sagrado como uma religião pessoal. O sono sagrado é uma das formas mais antigas de espiritualidade pessoal. Ele lembra um tempo em que a religião não era um negócio monoteísta, monolítico e patriarcal. Antigamente, o véu que separa nosso mundo da realidade das deusas e dos deuses era bem mais fino
nossa sociedade criou uma cortina de ferro de dúvida e medo espiritual entre as duas esferas. Apenas as mais limitadas formas de crença e prática religiosas eram aceitas, e esperava-se que deixássemos nossa espiritualidade nas mãos de outras pessoas. Sim, o renascimento avassalador da espiritualidade pagã, particularmente a incrível popularidade do culto à deusa e a abertura da consciência humana, são sinais positivos de que estruturas e práticas religiosas mais plenas continuarão a ter lugar no futuro da sociedade humana, assim seja. A era da religião pessoal novamente chegou. O sono sagrado é uma manifestação do processo de remover a espiritualidade das mãos dos especialistas e colocá-la onde ela pertence, de fato, nos corações, nas mentes e nos sonhos dos próprios adoradores. Até a próxima com o capítulo Mensageiros de Sonhos.